pessoal, tudo bem? Estou de volta e dessa vez é para falar para vocês sobre um assunto bastante atual em oncologia. Se você não me conhece ainda, meu nome é Ellen Maiara Correia, eu sou farmacêutica oncológica, mas atualmente eu trabalho com pesquisa clínica também na área de oncologia. E eu criei o meu canal no YouTube, Oncologia para Você, para falar sobre esse assunto para o máximo de pessoas possíveis e disseminar o conhecimento nessa área para profissionais da área da saúde, farmacêuticos, oncológicos e também pacientes e acompanhantes que precisam saber um pouco melhor sobre o assunto. Aproveita que você está aqui, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um novo conteúdo. Vou deixar também aqui para vocês o meu Instagram para que vocês acompanhem meus conteúdos por lá também. Não precisa ficar com receio de deixar seus comentários ou mandar dúvidas pelo direct e falar sobre aquilo que você gostaria de saber um pouco melhor sobre a área de oncologia. Muitas das coisas que eu venho trazendo para vocês através dos vídeos é justamente por conta dessa interação que eu tenho com vocês que me acompanham, que me dizem aquilo que vocês gostariam de saber, e as dúvidas de vocês me ajudam muito a saber o que trazer de conteúdo. Hoje eu quero falar para vocês sobre terapia-alvo. Algumas vezes eu falei aqui para vocês que para o tratamento do câncer existem diversas modalidades de tratamento que são opções para tratar um paciente com câncer. Por exemplo, a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, a imunoterapia, a hormonioterapia. E a terapia-alvo, ela também é um tipo de tratamento para o câncer, mas ela é agrupada dessa maneira porque ela age um pouco diferente da quimioterapia. As quimioterapias, elas não são tão específicas, elas acabam atingindo as células tumorais e também outras células que estão normais no nosso organismo. Por isso que o paciente oncológico apresenta reações adversas, efeitos colaterais, queda de cabelo, diminuição das células sanguíneas. Já a terapia-alvo, ela tem um alvo específico e por isso ela acaba apresentando menos efeitos colaterais e eventos adversos. Para entender terapia-alvo, é muito importante entender o que é uma proteína quinase e o papel que ela desempenha na célula do nosso organismo. Nos últimos anos, os estudos de proteínas quinases, eles vêm avançando cada vez mais, porque as proteínas quinases desempenham papéis muito importantes na célula, relacionadas à sobrevivência da célula, à proliferação, divisão e crescimento celular, assim como o controle do ciclo celular e também da apoptose, que é a morte da célula. Além disso, as proteínas quinases também estão relacionadas com a mobilidade da célula. Quando essas proteínas quinases passam por mutações, translocações ou hiperexpressão, elas vão desencadear cada vez mais proliferação e divisão celular, estimulando a formação do tumor. Para vocês entenderem como funciona essa dinâmica das proteínas quinases na célula, eu vou colocar aqui para vocês uma ligação entre um receptor e um ligante. Suponhamos que esse receptor ele esteja na membrana da célula e o seu ligante é um fator de crescimento. Quando essa ligação ocorre, ela vai desencadear alguns processos nas células e vai ocorrer uma transmissão de sinais intracelulares que vai resultar numa ação dentro da célula. Quando está ocorrendo essa ligação entre o receptor e o ligante, as proteínas quinases vão ter a principal função de realizar a fosforilação de outras proteínas-alvo. Essa fosforilação ocorre utilizando o ATP da célula e quando uma outra proteína é fosforilada, ela acaba sendo ativada dentro da célula. E essa ativação vai fazer com que ocorra transmissões de sinais e a ativação de cascatas, induzindo alterações químicas e estruturais, alterações funcionais dessas proteínas quinases. Elas vão induzir que ocorra as vias de sinalização dentro das células. E eu já vou explicar para vocês quais são as principais vias de sinalização que envolvem essas proteínas quinases. Mas antes disso, eu preciso dizer que essas proteínas quinases, elas são subdivididas em alguns grupos. Existem, por exemplo, proteínas quinases do tipo A, proteínas quinases do tipo C, proteínas quinases que dependem do cálcio. Existem aquelas que são chamadas de CDKs, que são proteínas quinases dependentes de ciclina. Existem também as proteínas quinases que são chamadas de MAPK, que são proteínas quinases ativadas por mitógenos. Temos um outro tipo de proteínas quinases que são as PTKs, que na verdade são chamadas de proteínas tirosinas quinases. E nós temos também as RTKs, que são proteínas tirosinas quinases receptoras.
Então, primeiro, eu quero falar para vocês sobre duas vias de sinalização que ocorrem dentro das células, que envolvem algumas dessas proteínas quinases, e elas são importantes alvos contra o câncer, porque essas terapias-alvo que eu falei para vocês, elas foram criadas para inibir a atividade dessas proteínas quinases que eu vou citar. Então, eu quero falar primeiro para vocês sobre essa via aqui, que é a via das MAPKs, que são as proteínas quinases ativadas por mitógenos. Essa é uma das vias de sinalização bastante importante. Por quê? Ela vai ocorrer da seguinte maneira: vai ter um ligante, que é um fator de crescimento, ligado a um receptor, que pode ser, por exemplo, o EGFR ligado ao EGF, que é um fator de crescimento epidérmico. Essa ligação vai fazer com que ocorra a fosforilação de outras proteínas quinases, dentre elas a proteína Ras. Quando ela é fosforilada, ela se encontra na sua forma ativada e ela vai ativar RAF, que vai ativar MEK, e MEK ativa ERK. Todas essas são proteínas quinases. E as proteínas quinases ERK, elas são do tipo 1 e 2, elas que são chamadas aquelas que são ativadas por mitógenos. Uma vez que ocorre toda a cascata dessa via de sinalização, sinais que ocorrem através dessa via vão ativar o núcleo da célula, que vai estimular então a célula a se proliferar, a crescer, se dividir e a sobreviver. Essas proteínas quinases que fazem parte dessa cascata, por exemplo, a proteína quinase Ras. Essa proteína ela tem algumas subunidades, que são a N-Ras, a K-Ras e a H-Ras. Já a proteína quinase RAF, existem 3 subunidades, que são CRAF1, a RAF e a BRAF. Já a proteína quinase MEK, existe a MEK1 e MEK2, e a ERK, existe a ERK1 e 2. Então, essas proteínas quinases, numa célula normal, passam por esses processos de fosforilação, transmitindo sinais entre elas, e esses sinais vão provocar que a célula mantenha sua sobrevivência e suas atividades normais. Porém, no caso do câncer, o problema é que essas mesmas proteínas, elas passam por mutações genéticas, ou nas células tumorais elas passam a ser hiperexpressas, ou passam por alguma desregulação genética, e nas células tumorais elas vão passar a agir de maneira descontrolada. Então, por exemplo, o controle do ciclo celular, o controle da apoptose vai ficar comprometido, a célula vai começar a se dividir e não vai mais se controlar, vai começar a se dividir descontroladamente. E ocorre que em alguns tumores específicos, nós teremos a presença da mutação de algumas proteínas quinases em maior evidência. Por exemplo, no caso do melanoma, a proteína quinase RAF, especificamente a BRAF V600E, se encontra mutada em maior quantidade, assim como a proteína quinase MEK também se encontra mutada. Existem alguns inibidores de RAF que são conhecidos, por exemplo, o Vemurafenib, o Dabrafenib, o Encorafenib. Temos também alguns inibidores de MEK, como o Trametinib, o Binimetinib e o Cobimetinib. Existe também uma outra via de sinalização importante que promove os mesmos efeitos no núcleo celular para manter a sobrevivência da célula, o crescimento, divisão, proliferação, que é a via de sinalização da proteína quinase PI3K. Então, vou colocar aqui para vocês também essa via e como ela funciona. Então, nós temos a proteína quinase PI3K, que vai ativar uma outra proteína quinase, que é a proteína AKT, e essa proteína também vai ativar a proteína mTOR. Nessa mesma via, nós temos uma outra proteína, que é PTEN. Ela também participa dessa via, mas como inibidora da PI3K. Atualmente, por exemplo, nós temos os inibidores de PI3K, o Alpelisib, o Copanlisib, Duvelisib e o Idelalisib. Em tumores neuroendócrinos, por exemplo, é utilizado o everolimo como inibidor da proteína quinase mTOR. Além disso, nós temos outros tipos de proteínas quinases. Por exemplo, nós temos as proteínas quinases receptoras. Uma proteína quinase muito importante que é receptora é o EGFR. E no câncer de pulmão, por exemplo, as mutações de EGFR são bastante encontradas. E existem terapias-alvo inibidores de EGFR. E são elas, por exemplo, o erlotinib, o gefitinib,
o osimertinib, o afatinib. Nós temos também uma outra proteína quinase receptora, que é o VEGFR. O VEGFR é um receptor de VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular. Esse fator de crescimento ele está bastante envolvido com a formação da angiogênese. Eles vão impedir a ligação do VEGF ao seu receptor, inibindo assim os processos de formação de angiogênese. E são eles, por exemplo, o axitinib, indicado para câncer renal, o lenvatinib, o sorafenib, que tem sido indicado para câncer hepatocelular, o pazopanib, que também é indicado para alguns tipos de sarcoma, e o sunitinib, que é indicado para câncer renal e também para alguns tipos de tumores neuroendócrinos. No caso de leucemia mieloide crônica, nós temos, por exemplo, uma mutação na proteína quinase BCR-ABL, que nós chamamos de cromossomo Filadélfia. Porque essa proteína quinase, na verdade, ela é uma translocação entre dois cromossomos, entre o cromossomo 9 e o cromossomo 22. O pedaço BCR vem do cromossomo 22 e o pedaço ABL vem do cromossomo 9, formando esse cromossomo Filadélfia, que vai estimular a produção de uma proteína anormal, que vai resultar também na estimulação do crescimento e da divisão de glóbulos brancos. São indicados tratamentos que inibem essa ação do cromossomo mutado. Alguns tratamentos para essa inibição são o dasatinib, o imatinib, nilotinib e o ponatinib. Nós temos também outro tipo de proteínas quinases, que são aquelas dependentes de ciclina. Por exemplo, no caso do câncer de mama, nós temos proteínas quinases 4 e 6 dependentes de ciclina. Essas proteínas quinases, elas são encontradas em casos mais avançados de câncer de mama e já existem terapias-alvo inibidoras desse tipo de proteína quinase dependente de ciclina 4 e 6, que são elas o abemaciclib, o ribociclib e o palbociclib. Nós temos, por exemplo, no caso do câncer de pulmão, a mutação do gene ALK e também, em alguns casos, é encontrada a mutação do gene ROS1. E existem atualmente terapias-alvo inibidoras do gene ALK. São elas, por exemplo, o alectinib, o brigatinib, o ceritinib e o crizotinib. Atualmente também tem sido estudado um receptor de fator de crescimento de fibroblastos. E nós chamamos esse receptor de FGFR. E atualmente nós temos um inibidor de FGFR que é o erdafitinib. E a proteína HER, que é encontrada em alguns casos de câncer de mama, nós temos já atualmente também um inibidor de HER via oral, que é o lapatinib. Então, pessoal, nesse vídeo eu tentei trazer para vocês as principais proteínas quinases e dessa forma esses inibidores vão atuar impedindo a ação dessas proteínas mutadas que estimulam o crescimento do tumor. Existem algumas outras proteínas quinases que eu não citei para vocês, mas que elas também são bastante estudadas e à medida que os diagnósticos vão melhorando no sentido do mapeamento genético, fica melhor o entendimento pelo oncologista de quais tipos de proteínas mutadas aquele paciente tem, podendo direcionar o tratamento dele de uma maneira mais específica. É importante ressaltar também que com o advento da pandemia, a necessidade do uso de terapias orais aumentou ainda mais. Em alguns casos, essas terapias-alvo elas são indicadas após uma cirurgia, em associação com uma imunoterapia. Algumas são indicadas como tratamento de primeira linha, outras como tratamentos de segunda linha ou mais. Algumas são indicadas em casos mais avançados. E deixo aqui nesse vídeo a importância de falar sobre as terapias-alvo e o uso de quimioterapia oral, que tem sido atualmente uma luta de alguns grupos médicos e iniciativas para que o acesso a esses medicamentos orais seja liberado a nível nacional pelos convênios e nós podemos usar a nossa voz para defender essas causas e esses medicamentos cheguem a muitos pacientes que precisam. Então, pessoal, sobre terapia-alvo e proteínas quinases, eu tentei só abrir um pouco esse caminho para vocês, porque é um assunto bastante complexo, envolve bastante siglas e nomes diferentes, mas eu espero que após esse vídeo você tenha entendido um pouco melhor o que seriam essas terapias indicadas para o tratamento do câncer. Muito obrigada pela sua atenção, continue por aqui apoiando esse trabalho e até o próximo vídeo.